Olá pessoal, está começando mais um episódio da Resenha Glicogênio, o podcast do esporte e do movimento. Aqui a gente fala sobre treinos, rotina, disciplina, histórias de superação e ciência. Para você que ainda não está inscrito, corra lá, se inscreva no nosso canal. Nós estamos em todas as redes sociais, YouTube. Procure também pela Rádio Mídia e vou deixar aqui o WhatsApp da rádio para que vocês, se vocês quiserem fazer uma pergunta ou indicar alguém, ou você mesmo que está aí ouvindo e tem uma história bacana, é um atleta, um ex-atleta ou um profissional relacionado ao esporte, vem aqui conversar com a gente. Anotem aí o WhatsApp, 914851246. E antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que hoje nós vamos falar muito sobre ciência, vamos para a nossa vinheta. E hoje nós estamos aqui com Lucas Montanari, isso, né? Isso. Vou fazer uma introdução aqui do Lucas. O Lucas é biólogo de formação com especialização em nutrigenômica e alimentos funcionais. Ele é expert em saúde intestinal e health coach. Seja muito bem-vindo, Lucas. Hoje a gente vai falar bastante sobre intestino, e não somente isso, né? Tem um monte de coisa aí. Bora, vamos aí, vamos em frente. É uma alegria estar aqui no Resenha Glicogênio, muito legal, grato a Cléia pelo convite. Vamos em frente, estou à disposição aqui para a galera aprender mais também. Tem muita coisa, porque olha, nós estávamos aqui nos bastidores, né? Já trocando as ideias, aquecendo os motores. E tem muita coisa bacana, gente. Anotem aí, pega o caderninho, ó, que o Lucas vai deixar muita coisa bacana aqui. Mas vamos lá. Como tudo começou? Eu sempre falo que eu gosto de começar do começo, né? Como que, da biologia ali, que você é um biólogo, como que você chegou o que você é hoje aí? Olha, isso é uma coisa muito legal, porque eu vim pensando também ontem, né? Algumas coisas, assim, respeito da minha apresentação e tal, e eu tenho, assim, muito do que eu faço hoje veio das minhas origens do que eu convivi com os meus pais, né? Então, meu pai, principalmente, que me levava muito para acampar, né, na época, fazer as pescarias, então a gente ficava acampando semanas, assim, no meio do mato, e aí curtia a lua cheia, curtia os animais e tudo. E eu, nesse amor pelos animais e pela natureza e tudo, eu sempre quis trabalhar com isso, para poder estar na floresta. Eu queria ser um ranger, né, aqueles florestais, sabe, que chegava, a gente tava lá pescando, aí vinha uns florestais assim, tipo, cadê? Vocês estão pegando jacaré, estão pegando não sei o que lá. Eu queria ser aquele cara lá, ficava tudo camuflado no meio do mato. E que me fez chegar até o trail running também, né? Hoje em dia, a gente falando assim, então, que é o meu esporte de coração atualmente, assim, que é algo que eu gosto muito de estar na natureza, né? A gente mora aqui em Atibaia, tem essa pedra grande maravilhosa, então eu gosto de estar próximo, moro numa casa que tem uma vista incrível da Pedra Grande, então assim, eu priorizo a natureza na minha vida, né? Então a natureza ela que foi me guiando assim nesse caminho, nessa jornada pela biologia, né? Nesse amor aos animais, à floresta, e eu fui dentro de estudos e viagens também, eu conheci o vegetarianismo também, né? O veganismo em 2000. Nossa, olha, faz tempo, hein? 2007. Às vezes eu falo 2017, mas nossa, 2007. 2007, 18 anos. Tempão. Então, praticamente 18 anos sem um bife. E na época ainda era um pouco mais... Era bem mais difícil, na verdade, né? Ter, assim, opções e tudo mais. Hoje em dia tá... Hoje tá bem mais fácil, nossa, né? mas bem mais fácil mesmo. Muito fácil. Então, receita era revistinha, né? Às vezes eu falo que até mais a comida parece que é até mais gostosa, né? Total. Mas era isso, pra saber receita tinha que comprar revista na banca pra pegar ali 5 receitas, aí no outro mês pegar mais 5, né? Hoje em dia... hoje em dia você tem acesso a tudo. E aí, nesse caminho, nessa jornada, eu comecei a querer, assim... As pessoas duvidavam um pouco, ficavam preocupadas, os próprios pais, né? Meu pai também ficava preocupado, que eu ia ficar doente, isso e aquilo. Não vai comer carne, né? Porque... E no fundo eu sempre quis provar isso também, pra mim, pros meus pais e para as pessoas em geral, que é possível, que pode ser uma opção, assim, saudável e que a gente pode performar também. Porque a gente começa a ver cada vez mais, né? A gente teve aqui a Paulinha Carvalho, teve, né? O Murilo, que é meu professor, né, de corrida, de trail running, que é o vegetariano também, a Paulinha vegana, tem a
Mariana Scarpelli, que vive também ganhando altos pódios, uma atleta vegana muito legal. Então você vê... Ou seja, é possível. É possível, Kelly Slater, Schwarzenegger, sabe? Então você vê assim, isso me encanta. Eu acho isso muito legal. Poder a pessoa performar em diferentes esportes, né? Tendo uma alimentação plant-based. E que também é uma alimentação como outra qualquer, precisa de uma atenção e precisa saber escolher os alimentos certos, né? Não que é vegetariano, que é saudável também. Então, dentro disso, eu fui aprendendo, desenvolvendo receitas. Aí tive facilidade em germinar grãos, em fermentar... Porque eu sempre achei que na alimentação vegetariana precisava de superalimentos, assim, para compensar, sabe? Que estava faltando com a carne. Então fui atrás fazia pão com trigo germinado, desidratado no sol, para tipo absorver, sabe? Otimizar tudo, assim. E aí nisso aprendi essas coisas e as pessoas me pediam para ensinar. E aí eu comecei a fazer oficinas de alimentação crua, alimentação viva, fermentados. E aí... Depois de um tempo eu comecei a criar uma escola, né, chama Fermenta Consciência, que ensina a fermentação, que já ensinou, teve aulas de proteínas vegetais, de kefir, de chucrute, kimchi, picles, kombucha, né, que eu trouxe aqui. Nós temos aqui, para quem está só nos ouvindo aqui pelo Spotify, aqui no estúdio a gente está com a kombucha, que no final nós vamos provar, né? Como é que descreve isso aqui para quem está no Spotify? Como é que descreve? Como que descreve a kombucha? O que a kombucha faz para o nosso organismo? A kombucha ela foi algo assim que hoje, inclusive, eu estava na Avenida Lucas, tem uma feira orgânica ali, né? Da Raiz Orgânica, né? Do Rogério, da Naná. E a Naná foi a pessoa que me deu a primeira colônia de kombucha. Eu conheci ela na Austrália, né, a kombucha, em 2013. E aí quando eu voltei, eu falei, cadê kombucha aqui no Brasil, tal, não achava. E a Naná foi a primeira que me deu a colônia, encontrei com ela hoje, né. E eu comecei a fazer, e é um chá fermentado que traz boas bactérias, né, boas leveduras e cheio de enzimas, de ácidos orgânicos que desintoxicam o fígado, que equilibram o intestino, que auxiliam na absorção de nutrientes, cheio de vitaminas boas, L-teanina, auxilia em foco, concentração, energia, né, equilíbrio intestinal. Então, Nossa, é uma bebida maravilhosa e que pode substituir um refrigerante, substituir uma cerveja, substituir uma cidra, substituir... É porque ele tem, né, é tem fermentado, né? E tem, enfim, tem todo esse potencial de ser um grande substituto do refrigerante. Que é uma cultura nossa, a gente gosta, né? De bebida gaseificada e tudo, assim. Sim. E acabou que os cursos de kombucha começaram a crescer muito. Na época que eu dava cursos, assim, em 2014, 15, 16, não tinha para vender ainda. E aí tinha turmas de 60, 70 pessoas que nunca ninguém tinha provado kombucha. E as pessoas iam fazer o curso sem nunca ter provado. E aí a gente dá uma colônia, que é uma placa, né, de celulose, uma placa branquinha dessa assim, cheia dos micro-organismos que tem dela mesmo. E a pessoa faz um chá doce e começa a produzir. E aí cada vez que ela faz, nasce uma placa nova. E ela sente-se meio que até forçada a doar para alguma outra pessoa. E esse é mesmo aquele, acho que é o kefir que você vai, né? Como no iogurte infinito, né? Que a gente pega o levando, o pão, né? Sim, então a gente cria e cada vez que a gente faz, vai produzindo mais e chega uma hora que fala, nossa, eu preciso doar para alguém. Preciso doar, preciso dividir. Então o movimento foi crescendo. Se pegar 60 pessoas numa turma, aí dali uma semana já tem 120 colônias novas lá, né? E aí vai expandindo. E aí eu comecei a abrir algumas fábricas aqui no Brasil também. Tipo, mais de 100 consultorias de várias marcas que tem aqui no nosso mercado. Presidente da Associação Brasileira de Kombucha. Eu faço a Conferência Nacional de Produtores de Kombucha. E eu vejo ela como um grande aliado de quem busca performance, de quem busca uma vida saudável, um estilo de vida saudável. Sim. Primeiro, por substituir uma bebida que não é legal. Que não é saudável, não é nada saudável, que, né? Inclusive é adorado por muitos esportistas também, não refrigerantes, assim, alguns. Mas a gente até tem algumas vantagens, né? Porque uma bebida cheia de açúcar e sal para alguém que corre é até algo vantajoso, né? Mas a gente pode conseguir também isso através de boas fontes, né? Então a kombucha ela acabou virando um carro-chefe na minha vida. Mas eu sempre fui ligado nisso com a saúde. Então tem gente que pega kombucha e faz kombucha de cappuccino, né? Coloca, sei lá, leite condensado, põe algumas coisas. Não faz uma coisa tão voltada para a saúde, né? E o meu foco ele sempre foi a saúde. Então eu fui me especializar em nutrigenômica e alimentos funcionais para trazer esse conhecimento para minha vida, acreditando na bioindividualidade de cada um, né? Então
Fiz uma formação de Integrative Nutrition Health Coach no Instituto de Nutrição Integrativa de Nova York, que abriu minha cabeça de um jeito assim muito legal de conhecer vários tipos de dietas diferentes, de conhecer o poder da mente na elaboração da nossa saúde, né, das nossas conquistas e tudo. Fui estudar PNL, né, que eu sei que você gosta também. Gosto. E na PNL também mudou, foi um divisor de água na minha vida, assim, de querer prosperar, querer crescer, querer chegar onde eu tô hoje em dia. Aí me formei Master Coach de emagrecimento. Então eu comecei a ver que, na verdade, os atendimentos que eu fazia ia até um certo ponto, nessa parte de alimentação e tudo, estilo de vida, né? E que muita coisa estava enraizada assim em raízes muito mais profundas, né, da mente da pessoa. Então a pessoa que às vezes não, Sim. ela quer emagrecer, quer se performar em alguma coisa, quer ganhar um campeonato e às vezes não consegue. Às vezes tem outras coisas mais profundas para resolver. Né, Estão muito mais ligadas à mente, né, ao comportamento, ao hábito, enfim. Ao que passou na vida, ao que passou, que precisa resolver. resolver. Tem que ir lá atrás, resolver lá atrás, conversar com aquela pessoinha lá de trás, para poder seguir. O próprio fato de emagrecimento mesmo, que é alguma coisa mais de 60% da população brasileira está acima do peso. Sim. A gente às vezes, não parece, né? Às vezes a gente não convive, assim, mas você vai vai viajar, assim, você vê que realmente é isso. E desses 60%, uma boa parte está bem obeso mesmo, assim, não tá bom para a saúde ali. Uhum. Às vezes a pessoa tá bem, com o seu corpo tá tranquilo, mas a gente sabe que chega um ponto que começa a influenciar, né? E ter alguns riscos. E das pessoas que eu atendi, elas iam até um certo ponto, emagreciam, e aí depois voltavam. E aí emagreciam, e aí voltavam. Depois da PNL, do Master Coaching, a gente ia voltando, né, até uns momentos da vida, e aí eu resolvi atender novamente essas pessoas e vi cada caso, cada situação, assim, como a gente fala, cabeluda, né? Que as pessoas estavam passando e tinham passado na vida e que elas precisavam resolver aquilo antes. Que era aquilo que estava impactando ali esse vai e vem, esse efeito que a gente fala, efeito sanfona, né? Total, porque tem esses gatilhos, mesmo gatilho de dependência química, né? O açúcar é algo assim muito acessível para todos e traz um bem-estar, traz um prazer, um bem-estar, né? Um joguinho, uma dopamina, de um docinho. Ver um feed, sabe, hoje em dia, né? Redes sociais também é uma coisa que vicia, porque dá um prazer ali instantâneo. Você vê uma coisa engraçada e vê outra, nem lá. E você passa horas ali também, né? Mas às vezes pra, sabe, dar uma distraída, pra deixar de pensar naquela coisa que apareceu ali na cabeça que precisa ser resolvida. Então, eu comecei a procurar um estudo mais amplo, né, dentro disso tudo. E, primeiramente, também aplicar isso em mim. Porque eu vejo que eu quero auxiliar alguma pessoa a ter um equilíbrio, né, mental, corpóreo, performance, o que for, eu preciso também estar trabalhando isso em mim. Sim. Né? Então, eu tenho uma alimentação... Você tem que ser o exemplo. Tem que ser o exemplo. Uma alimentação baixa de plantas, quero falar de saúde, eu preciso dormir, eu preciso me alimentar bem, eu preciso estar praticando atividade física, eu preciso estar com peso legal, né? Então, nessa busca, eu também não pude deixar de estar sempre com algum esporte ligado ali, né? E os meus esportes, eles estão mais ligados também com assim, sempre mais apegado ao esporte individual, né? De surf, de skate e radical, né? Também, que eu gosto um pouquinho mais do radical. Eu tô vendo que são bem, né? Não são tranquilos. O futebol, né? O pessoal a gente ia pra praia, numa galera, e todo mundo ficava jogando futebol, e pegava minha prancha e ia surfar, ficava ali na natureza. Eu gosto assim de... Eu também gosto mais dos individuais. Tipo, trail, tudo que você depende do outro e não... Parece que o negócio não desenvolve. Até pro estilo de vida. Assim, eu tenho 2 filhos, né? Casado, minha esposa, a gente tem um filho de 6 anos e uma filha de 1 ano. Martim e Jasmine. E minha esposa Cláudia. E aí não é muito fácil também, você tem um filhinho pequeno em casa e, né, vamos marcar um jogo, não sei aonde, dormiu ali, eu vou treinar, tá, mano? Aí eu vou lá, não, tá bom, vai lá, então, 40 minutos, vamos fazer 5 km, 6 minutos. Então eu pego e aí, estando aqui, né, próximo da natureza, assim, acabei mesmo tendo esse foco do trail, que é o que você gosta. Muito legal, que eu gosto, que é um esporte, que eu consigo, né, me fortalecer meu cardio. Você consegue fazer isso regularmente? Consigo. Agora eu tenho os meus, assim, como é que é? Para distribuir as prioridades, às vezes a gente precisa deixar algumas coisas de lado, né? Então eu vejo assim... Coloque primeiro as primeiras coisas, né?
Pô, gostaria muito de fazer uma outra maratona. O pessoal daqui é meio doido, né? De Atibaia. Sim. Da Balance lá, inclusive, dos meus amigos, né? O pessoal é louco, o pessoal do é trail louco. é tudo doido. Aí tá sempre com alguma de 100 km, 130 km, né? E na Você planilha... vai lá, você fala assim, nossa, eu quero só, né, fazer 21, né, 30, não, 50, 60 e vai. Esse final de semana eu tenho 60 na planilha, quem vai? Tá falando daqui até Piracaia, bicho doido, né? Então eu gostaria até de, né, de ampliar, assim, né, os meus conseguir horizontes. frequentar mais, né, fazer. Mas eu tenho um filho pequeno, não dá pra ficar, né, fica pesado, a gente tem... E eu gosto de manter também uma distância de 21. Uma meia maratona pra mim é, assim, algo perfeito. Também é o meu número. Eu gosto demais, assim, gosto 21, demais. Pra mim manter nisso, tem a Specity, por exemplo, semana que vem. Vai participar? Vou. Vai? Não, essa não. Já participei, mas é uma prova lindíssima. Nossa, eu gosto demais. Lindíssima. Eu não convenci, mas eu falei tanto pro meu personal que ele vai participar. Ele falou assim, nossa, eu preciso fazer, porque você fala tanto da SPCity, você não precisa ir. Então vai, porque... Não, uma prova que eu recomendo mesmo. Quem não fez, assim, principalmente o pessoal que é de São Paulo, que assim, é uma prova linda, do começo ao final, enfim. Divertida. Não vou falar tudo o que acontece ao longo, né? Porque o pessoal aí, né, muita gente vai participar. Mas ela é emocionante. Acho que essa é a palavra que eu gosto de usar. Bom, eu quero ouvir mais de você, e eu acho que o pessoal também que está aqui nos assistindo, nos ouvindo, essa relação da saúde intestinal, porque... você corre, você sabe, você faz trail. O meu ainda não estou fiz algumas coisas, mas eu estou ainda na corrida de rua. O quanto esse funcionamento do intestino, ele é, assim, essencial e vital para quem corre, e não somente para quem corre, para quem é esportista, né? Ou seja, a gente está aqui falando de um atleta profissional e de um atleta amador. Queria que você falasse mais, a kombucha, por exemplo, qual a relação que ela tem com essa saúde intestinal? Fala um pouquinho mais pra gente, porque, bom, eu tô interessada, né? Eu sei que o pessoal de casa, óbvio, também, mas fala um pouquinho mais pra gente sobre essa relação de saúde intestinal e performance, não somente performance, mas pra gente conseguir desenvolver bem. Como é que eu cheguei, né, no intestino? Eu tava, bom, teve uma época que a gente tava morando em Munhoz, eu e minha esposa, e meu pai, ele tava quase morando com a gente, assim, também. Começou a sentir algumas coisas, umas dores e tal. Teve que ir pra São Paulo. Convivia muito com a gente, assim, comigo e com minha esposa. E aí, meus irmãos me ligaram e falaram, vem pra São Paulo que meu pai não tá muito legal. E aí, quando eu cheguei pra ver ele, assim, uns 2 dias depois que ele tava com a gente, ele teve a mesentérica, que irriga o intestino, tava entupida. E, assim, um cara forte, um cara saudável, um cara, assim, tinha acabado de roçar metade do sítio, levantado um poste e consertado um telhado. Em 2 dias ele tava, assim, tipo, tinha definhado. E aí eu falei, não é possível. O pai tava aqui e tal. Não é possível, tá esses dias aqui com ele e tal. E aí o que tem que fazer? Ele falou, olha, não tem muito, o intestino parou de funcionar, né? Cruzou. E eu falei, não, mas troca, pega de alguém, vamos, né? Não tem como fazer um transplante de intestino. Eu falei, mas como não? É tipo um cérebro, o negócio. Aí começou a explicar, né? O médico começou a me explicar e tal. E eu vendo ali a situação e a gente conversando com meu pai, né? Que é assim, um outro nível de ser humano. E a gente teve que explicar pra ele explicou, falou, então tá bom, não tem jeito, tá bom, você se cuida e tal. Eu tô aqui super fortão e tal. Meu maior exemplo de vida, assim. E aí eu fiquei indignado, falei, como assim? Eu já tava trabalhando com fermentado, já dava os cursos, aulas, oficinas. E eu vi meu pai falecido de um negócio que, tipo, não dá pra, né? Não tem como. Não tem como, qual que é a importância desse negócio? Por que um negócio desse parou de funcionar e não vai... isso, né? Porque, né, parou um rim, sei lá, vai lá, troca, parou um negócio aqui, cura, faz uma cirurgia, faz um negócio... Tem um transplante, tem alguma coisa? E ficamos 2 dias ali, tipo, esperando, né, o momento, meu pai faleceu e tal. Nossa. E aí, nisso, minha esposa estava lendo um livro que chama O Lugar de Médico na Cozinha, do Dr. Alberto Peribanês Gonzalez, num capítulo que é A Paz é Intestinal. E ele explicando a respeito do microbioma, a respeito da influência do intestino em todo o funcionamento do corpo.
e por que é chamado segundo cérebro e tal, nesse mesmo momento, assim. Aí eu entendi um pouco, falei, cara, eu não... acho que ninguém precisa passar por isso na vida. Foi a coisa, lógico, mais forte que aconteceu na minha vida, né? Viu? Né? Passar por essa situação e tudo. E me fortaleceu de um jeito que eu falei, bom, agora por ele eu vou trabalhar a saúde intestinal, quero que todo mundo tá cuidando do seu intestino o máximo possível. Você pegou isso como meta. Abracei isso propósito de vida. Eu comecei a ver e começando a estudar assim, o básico, o pai da medicina ocidental, Hipócrates. Tem a frase, né? Faça do teu alimento seu remédio seu alimento. Então ele vem assim trazendo a alimentação mesmo como o grande remédio, né? A nutrigenômica e os alimentos funcionais, né? Como que os compostos bioativos, os nutrientes, eles podem influenciar na nossa genética, no nosso corpo, na nossa fisiologia. Então faça do teu alimento seu remédio. Simples, faça uma reeducação alimentar para se curar. E ele tem uma outra frase que é, toda doença começa no intestino. Então, milhares de anos atrás já vinha o grande pai da medicina ocidental falando que toda doença começa no intestino. Então, se a gente pensar nisso, também assim, um intestino equilibrado também é a fonte de toda a saúde do corpo. Né? Toda doença começa lá, né? Então ele está falando para quê? Para ter uma atenção com o intestino e ter uma atenção com a alimentação. Se concentrar ali. O grande pai da medicina, né? Enquanto que hoje na medicina a gente fala de, sai de uma, né, de uma consulta, de alguma coisa assim, e a pessoa fala, tem uma atenção com a alimentação, faz isso aqui, tem uma atenção com o seu intestino, né? Vai tomar um antibiótico, anti-inflamatório, anti-histamínico, repõe probiótico, né? De alimento fermentado. Então, a gente sempre teve acesso aos fermentados. Eles fazem parte das culturas porque é a forma que conservava os alimentos, principalmente. Então, a pessoa não estava lá no meio do deserto, ia levar um leite, que seja, de um lugar para o outro, chegava lá uma coalhada, né? Chegava um iogurte. Aí ia jogar fora? Não, provava. Nossa, tal. E aquilo lá começava a deixar aquele povo mais que consumia aquilo com uma longevidade mais maior. Era mais azedinho, tal, era diferente, mas era algo interessante para a saúde. Sim. Né? O chá fermentado, a kombucha, o chucrute, o kimchi. Né? Então, chega na Rússia, Alemanha, lugares frios. Em pouco tempo, planta o que der, depois colhe, fermenta e come as conservas durante o resto do ano. Que fica naquela tundra, aquele monte de gelo, não tem o que comer, fica comendo os fermentados. Só que não só como uma conserva, mas sim como um alimento funcional que traz esse equilíbrio intestinal. Então, esses povos, eles tinham mais, assim, acesso a isso e normalmente mais longevidade, né? Tem um estudo das Blue Zones, das zonas azuis, do Dan Butler, que é da National Geographic, que ele estudou 10 anos os povos que tinham mais longevidade, onde tinha mais centenário por metro quadrado no mundo, né? Você tem a Sardenha, principalmente, Okinawa, no Japão, né? E ele pegou o que tem em comum nesses pontos, né? Que você vê, a gente fala, por exemplo, de glúten, lactose e tal, mas chega na Sardenha, eles comem pão com queijo de cabra. E o povo onde mais tem centenário por metro quadrado. Então você fala, aí o cuidado com os idosos, como é que é? E a saúde mental deles, como é que tá? E a atividade física, então não é assim, eles não fazem os centenários, fazem crossfit todo dia, mas eles consertam a cerca, eles vão lá eles tirar estão leite, em movimento. eles estão em movimento, vai levar a cabra pra lá, pra cá, tá cortando grama, tá? Sempre em constante movimento, lugares que tem altimetria, estão sempre subindo e descendo o morro. Essa da Sardenha é incrível, uma das coisas é isso, que eles não andam reto. Então o trail running, assim, pra mim é uma das chaves da longevidade, que é assim, a subida. Você pegou os pontos, né? O trail, a saúde intestinal, você foi... Então, dentro disso, né, da pergunta que você acabou fazendo. Então o intestino, ele é nosso segundo cérebro, ele é o segundo órgão com mais neurônio no corpo. Ele é responsável pela maior parte da produção de hormônios, de neurotransmissores, né, da absorção de nutrientes. Então, se um intestino ele está desequilibrado, ele está inflamado, ele não está funcionando bem, a gente não absorve bem os nutrientes. Então, qual que é a importância de uma boa absorção de nutrientes para um atleta? Né? Então, de ter uma reposição rápida de carboidratos, de ter uma absorção boa dos aminoácidos, né, das proteínas, para conseguir ter essa composição muscular legal. Então, o trabalho da desinflamação do corpo, o intestino, está totalmente ligado, né, diretamente com isso. A gente tem mais de 70% da imunidade ligada com o intestino. Né, ele tem a produção de boa parte dos anticorpos. A gente tem um batalhão que são os próprios micro-organismos que moram dentro da gente.
que fazem uma defesa, né, imunológica, eles produzem até os próprios antibióticos que não deixam bactérias ruins, né, se instalar no corpo. E a gente, com a ingestão de alimentos fermentados, a gente traz esses micro-organismos do bem para dentro do nosso corpo. Se a gente não traz eles e se a gente começa a ter uma alimentação que vai nutrir micro-organismos ruins, a gente começa a ter uma disbiose, que é uma inversão. Quando começa mais seres patogênicos ali a conquistarem mais espaço dentro da gente. Então, Candida albicans, né, da candidíase, então que se alimenta ali basicamente de açúcar, né, açúcar refinado. A pessoa que come muito açúcar pode ter ali um excesso de Candida albicans se instalando no corpo. Ela tem uma estratégia parasitária, que ela impede a entrada de vitamina B6 no cérebro, que é precursora de serotonina, que é a nossa, né, neurotransmissora da alegria, do bem-estar. Que todo mundo quer. E aí começa a baixar a serotonina, dá vontade de quê? Comer um docinho. Um docinho. Olha só que parasita, doido, né? Então, e a pessoa come um docinho, nutre mais ela e ela se expande mais, né? E começa a dar sapinho, candidíase e tudo, mas por dentro o intestino já está tomado. O sujeito até desenvolver câncer de intestino, entre outras coisas mais. Aí o negócio vai crescendo, né? E então, assim, com a ingestão, por exemplo, de kombucha, a gente pode estar trazendo bons ácidos orgânicos que auxiliam nessa limpeza, trazendo um reequilíbrio do pH mesmo da nossa flora, trazendo boas bactérias, boas leveduras que vão se instalar dentro da gente e ocupar esse espaço para não deixar, né, Candida albicans, Clostridium e tudo mais dominar o nosso corpo. A gente conseguir ter uma otimização na produção de serotonina, que a gente tem, mais de 90% da serotonina é produzida e armazenada no intestino. Então, nosso bem-estar, nossa paz, nossa felicidade, nossa harmonia está completamente ligado com o intestino. Então, a pessoa que está, hoje em dia já vê ligação de autismo, de depressão, de Alzheimer, de várias outras coisas com o intestino. A gente tem a serotonina como precursora da melatonina. Hoje em dia, gamezinha, né? Vamos comer um ursinho para dormir aqui, porque tá difícil, a gente tem muita luz, tem muita informação, muita coisa, né? Então a qualidade de sono das pessoas está caindo demais. Sim. A gente tem os 3 pilares, tem alimentação, atividade física e descanso. E os 3 totalmente interligados. Se um pilar começa a cair, provavelmente o outro pode estar puxando. Você então vai... a gente tem que estar buscando o tempo todo equilibrar os pratinhos, né? Às vezes não dá muito para dormir, mas vamos cuidar da alimentação. Às vezes não dá muito para cuidar da alimentação, vamos dormir legal, vamos praticar atividade física. E quando a gente treina bem, a gente come bem, a gente dorme bem. Quando a gente dorme bem, a gente treina bem. Né? Sim. Então tá tudo assim... Pra você treinar bem, você tem que estar com o corpo descansado. Precisa estar ligado nisso. E o intestino, ele vai trazendo esse movimento. Ele auxilia, a gente cuidando melhor dele, então a gente vai absorver melhor os nutrientes. Uma recuperação pós-treino, né, ou durante uma prova, que a gente precisa, né, tá otimizando a absorção de, vamos lá, correr 5 horas seguidas e estamos tomando carboidrato de monte, você né, tá colocando um monte de sal coisa. E se o corpo não tá legal, é por ali que a gente absorve. A gente ingere aqui na boca, mas, né, na hora que chega no intestino que vem. Então, se o intestino não tá legal, a performance também não fica legal. A imunidade, às vezes a gente chega, tem uma prova-alvo há uns 3 meses, treina que nem doido, chega no final do ciclo, na semana da prova, vem uma gripe, uma coisa, dá uma derrubada. Você sabe que isso aconteceu comigo, né? Semana há 15 dias. Como Eu estava treinando, né? Vinha treinando forte por estou ainda no ciclo, né? De treinar. Minha prova-alvo vai ser só no final de agosto. Mas eu tinha uma prova e eu, assim, intensifiquei no meio, né? Isso foi faz 15 dias. Uma semana antes da prova. Então, fazia um tempão que não me dava gripe. Eu, né, falava assim, nossa, tá tudo certinho, minha imunidade tá... Mas uma semana, eu falei, não acredito, o que é que aconteceu? E uma amiga minha falou, assim, Cleia, você pode começar a tratar a sua imunidade aí, porque se tua prova-alvo tá chegando. E aí, o que você vai fazer se você ficar ruim desse jeito? E acho que tem tudo a ver isso que tá falando, né? Falando da kombucha, que eu queria te perguntar. Qualquer pessoa, não só da kombucha, mas dos fermentados. Qualquer pessoa pode usar os fermentados ou
tem exames que precisam ser feitos, ou, por exemplo, hoje, depois dessa conversa aqui, nossa, eu vou passar a colocar fermentados na minha alimentação. Ou eu preciso buscar uma forma personalizada, um Perfeito. médico, alguma coisa, assim, porque é uma reeducação. Concorda comigo? Tem muita gente, talvez, que já faz uso, e muitas pessoas, assim, não, nossa, que interessante isso, vou estudar mais sobre isso, quero incluir. Como que é esse começo aí? Legal. Tem um ponto que, assim, algo que foi um divisor de águas mesmo dentro dos meus estudos, que foi do Health Coaching, que é a bioindividualidade. Quanto mais a gente estuda da gente, mais a gente vai conhecendo o que pode fazer bem pra gente, o que não. A gente não estuda nutrição na escola, não sabe contar caloria, não sabe cozinhar, não sabe escolher bons alimentos. Às vezes até sabe uma báscara, né? Uma coisa assim, mais assim que às vezes nunca vai usar na vida. E sai da escola, né, com aquela lanchonete horrível, vendendo um monte de coisa tranqueira. Às vezes a educação física é só futebol e fica lá, quem não quer jogar futebol fica ali conversando. Então, pra mim, pelo menos, foi assim, né? E a gente, um monte de gente. E é o que eu tô querendo fazer completamente o contrário com os meus filhos, né? Eu pego meu filho eu vou correr, eu levo ele pra pedalar junto comigo, ele conhece, ele vai conhecendo suplementos, vai conhecendo, né, nossa alimentação. Meu filho também é vegetariano, nunca comeu carne, nada, peixe, frango, nada, assim, 6 anos, fortinho, saudável, lindinho demais. Então, assim, cada ser tem a sua bioindividualidade, tem o seu momento também. Ele é uma criança, ele tem coisas que ele não vai poder ali naquele momento, que mais adulto ele vai poder. Tem pessoas que têm algumas sensibilidades, a pessoa pode ter por exemplo, tá pré-diabético, né, tá diabético, tá até alguma condição assim, tá gestante, tá lactante. Então, assim, não tem muito como a gente pegar os fermentados e as pessoas e definir alguma categoria que pode ou não pode. A kombucha, por exemplo, kombucha é um chá fermentado. Ela tem Camellia sinensis, tem chá verde ou chá preto, ou oolong, ou chá branco. E um residual de açúcar baixo. Ela tem ácidos orgânicos, né? Tem ácido acético, que tem do vinagre, que auxilia. Né? Então, por mais que tenha um residual de açúcar, e diabético? Os primeiros estudos dela mostraram uma redução dos picos glicêmicos, né, de quem tinha diabetes tipo 2, mesmo ela tendo um residual de açúcar, porque por vários compostos, por um equilíbrio do intestino, por ter o ácido acético que ele atrapalha a absorção de amido, então tem uma absorção mais lenta do açúcar, então auxilia, né, na diabetes. Os primeiros estudos, assim, os mais antigos mesmo, é em relação à recuperação depois de tratamento de câncer. Então a GTS Kombucha, que é a maior marca dos Estados Unidos, do mundo, o Dave começou a fazer para a mãe dele, que estava com câncer de mama, e começou a usar, né, fazer para a mãe dele, e aí ele começou o mercado de kombucha no Whole Foods, né, a partir da kombucha que todo mundo começou a viu que é bom para isso também, né, para câncer e tal, tratamento, recuperação do sistema digestivo, principalmente, então quem tem gastrite, né, assim, os problemas que acaba dando depois de radioterapia, quimioterapia, né, detona o sistema digestivo. Então a kombucha ela auxilia nessa regeneração, nessa desintoxicação. Ele tem muitos antioxidantes. Tem vitamina B6, tem vitamina B2, tem ácido acético. Né, a gente tem o ácido glicurônico, que é um ácido que ele pega metal pesado de fígado e manda para fora. Então ele faz essa limpeza. Né, é um ácido que a gente produz no nosso corpo, uma pequena quantidade, e a kombucha ela tem também, então auxilia. Ela vai desintoxicando. Não é uma palavra muito assim fácil de utilizar, desintoxicação. A pessoa está lá intoxicada, vai tomar uma kombucha, vai resolver alguma coisa, mas ela, num consumo, o corpo dela ela vai ficando cada vez mais limpo, né? Vai fazendo essa limpeza. O ácido acético, que é o vinagre, né? A gente tem um vidro, a gente limpa o vidro, né? Com vinagre, a gente limpa as coisas com vinagre, ele limpa mesmo. Ele tem um poder também é maravilhoso. Antimicrobiano, né? Ele conserva as coisas, os alimentos, as tudo. Coisas. Então, o pH evita a presença de salmonela, de E. coli, então é uma bebida segura de fazer. Agora, a kombucha ela pode ser saborizada com muitas coisas. Então, uma gestante, por exemplo, tomar uma kombucha de hibisco com canela, já não vai, né, já não pode. Ou uma criança vai lá tomar kombucha de chá preto com guaraná, então já é algo que pode acelerar muito a criança. Sim. Então, a gente tem que ter um cuidado com os ingredientes e se a pessoa tem alguma sensibilidade aos ingredientes. Tem gente que tem sensibilidade ao chá verde, não pode. Tem gente que tem sensibilidade ao café. Você se dá bem com o café? Eu me dou bem com o café, mas eu sou hipertensa.
Então, eu tomo muito cuidado com a cafeína, que é uma das perguntas que a próxima que eu ia te falar, né? O impacto aí. Amo, só que assim, o café, eu preciso tomar um café descafeinado. Não, você sempre toma o café descafeinado? Não. Mas eu tomo muito cuidado por conta da pressão. E esse foi o ponto que eu comecei a entender da minha individualidade. Então, o Joshua, né, que é o presidente da escola lá do IAN, perguntou lá para uma plateia, falou assim, e o café, faz mal ou faz bem? Aí eu não, faz mal, não, faz bem. Aí, quem se dá bem com o café? Aí, metade levantou a mão. Quem não se dá bem com o café? Sentiu? Metade levantou a mão. E aí, quem é o vilão? Porque tem isso, né? Saía nas revistas, né? Sei lá, os mais clássicos, né? Ovo, abacate, faz bem, faz mal, faz bem, faz mal. Cara, depende. Para cada pessoa tem a sua bioindividualidade. Né? Uma pessoa tem a tipagem sanguínea. No Ayurveda tem os doshas. Né? A pessoa que é muito quente, ela fica comendo pimenta, ela vai passar mal. Então, a pessoa que é sangue ó, que é mais proteína e gordura, se ela ficar se enchendo de carboidrato, às vezes tá sujeita, ela não se dá bem. Uma pessoa sangue A, que é mais oriental, se ela sentir de laticínio, ela não vai passar bem. Muito provavelmente. Não é da cultura deles, não faz parte daquela genética, daquela população. A gente tem um cara que é de um livro chamado Dieta do Futuro, Hiromi Shinya, um japonês, foi o maior especialista de saúde intestinal do mundo, ele é, né? Ele foi para os Estados Unidos e ele, estudando o intestino, ele viu que ele que criou a colonoscopia, né? Então, o cara que mais viu o intestino por dentro. Chegava lá e tirava os pólipos, então ele criou isso. E ele sabe bem como sabe bem. E a esposa dele, aí ele morava metade nos Estados Unidos, metade no Japão. Metade nos Estados Unidos, metade no Japão. A esposa dele, por morar nos Estados Unidos e ter uma alimentação ali, principalmente com muito laticínio e queijo e tudo mais, começou a desenvolver alguns problemas intestinais, desenvolveu lúpus, faleceu. E ele ali, o maior especialista em saúde intestinal, ele tirava, né, dava uma tratada, mas ele não resolvia a base do que estava acontecendo com a esposa dele. Perdeu a esposa com os 2 filhos, uma outra situação assim mais forte, mas que deu um movimento para ele começar a olhar a raiz das coisas. Não adiantava ficar tirando o pólipo para resolver o que estava remediando. Mas sim, qual é o estilo de vida que essa pessoa precisa ter, o porquê que isso está se formando nesse corpo aqui. E ele também, ele acorda, 50 golpes de karatê para um lado, para o outro, cara, assim, atividade física, irriga o intestino, né? Você começa a correr, dá um movimento, né? Pra mim, olha... dá pra todo mundo dar um movimento. Já tenho mapeado os banheiros aqui de Atibaia, Por isso eu falei assim, não, a gente tem que fazer esse intestino trabalhar antes de você sair, né? Isso. Por exemplo, para uma corrida, porque assim, e agora? Eu tô aqui no meio, para onde que eu vou? Então, cada pessoa tem a sua bioindividualidade, tem as suas predisposições. Né? Na nutrigenômica, a gente tem alguns alimentos que podem silenciar algum gene que estava ali podendo desenvolver alguma coisa ruim para a pessoa. Né? E tem os alimentos funcionais. Os alimentos funcionais, eles têm ômega 3, eles têm probióticos. Então, os fermentados, eles são considerados alimentos funcionais por ter os probióticos e ácidos orgânicos que vão fazer um trabalho funcional no corpo de trazer uma positividade. A pessoa, às vezes, ela pode ter uma genética que está ali, a pessoa se achar condenada de alguma coisa. Né? Mas, se ela trabalhar a alimentação, ela pode se livrar. Tem, assim, seja diabetes, seja até pressão, seja colesterol, né, alto. Mudando a alimentação, ela vai encontrar... Quanto ela mais estudar a Ayurveda, tipagem sanguínea, mais estudar outro tipo de autoconhecimento, medicina chinesa, tudo tem umas pérolas para a pessoa aprender e aplicar em si para poder resolver a situação de vida e ter saúde, ter equilíbrio, conseguir ter mais performance, sabe? Então... Pode e não pode, né? A pergunta foi pode para todos ou não? Pode. Assim, cada um tem a sua individualidade. Sua individualidade. E cada fermentado é um fermentado também. Tem kombucha que é feito com muito açúcar, por exemplo. E aí? E aí? E aí? Como escolher? Porque, olha, eu vou ser bem franca. Eu vou ao supermercado, eu vejo ali, eu fico lendo os rótulos, né? Toda a parte da informação, né? Nutricional. Assim, gente, eu fico perdida. Esse eu posso, esse eu não posso. Por exemplo, hibisco, eu sei que isso pode alterar a minha pressão arterial. Hibisco, chá verde, então eu procuro fugir desses. Mas eu não sei exatamente o que pode e o que não pode.
Existe uma neutra? Só ela, sem nenhum outro. Ela pode estimular algo que está já acontecendo no seu corpo, que na verdade a raiz pode ser outra coisa. Entende? Não pode ter essa predisposição, mas será que não é um consumo de gordura saturada, ou a falta de algum alimento de HDL, falta de ômega 3, falta de alguma coisa que às vezes está trazendo um desequilíbrio do corpo, e aí tem algum nutriente dentro de um chá, de uma planta, algum outro alimento que acaba estimulando ainda mais esse desequilíbrio. Então, na real, precisa ver a raiz mesmo das coisas. Então, não é a pessoa que tem uma sensibilidade, às vezes, ao chá verde, enfim, precisa ver, às vezes, por que está tendo essa sensibilidade. Às vezes é alguma coisa dentro do estilo de vida. E olha só, dieta. A dieta, na etimologia da palavra, significa estilo de vida. Não tem dieta de começo, meio e fim. A gente está eu estou na minha dieta, você está na sua dieta. O que você comeu hoje no café da manhã, no seu almoço, na janta, é a sua dieta. A dieta é o próprio estilo de vida. Não contempla só alimentação. Contempla atividade física, descanso, então, hidratação. Isso faz parte do... Tudo é dieta. Por isso que, enfim, a gente pode falar um pouquinho mais pra frente, né? Essa parte de dietas, assim, especificamente. Mas é o estilo de vida. Então a gente precisa encontrar dentro do nosso estilo de vida, que às vezes não é nem na alimentação, às vezes é alguma coisa relacionada à atividade física, ou a descanso, a sono, a equilíbrio, né? Nossa, o corpo humano é muito complexo, não é? Demais. É muito complexo. Mas é bonito, né? É bonito. É demais. Você ainda que é o cara aí da ciência, né? Que, imagina, eu fico assim... Um monte de coisa aqui que eu queria. Para começar, por exemplo, você é um especialista da nutrigenômica. Por que ela é tão falada hoje em dia? Hoje em dia, lógico que sempre existiu, mas hoje está muito... Fala-se muito, né? Artigos que a gente abre ali. Tá? Por quê? Primeiro que teve um avanço, né, nesses estudos e ficou mais disponível para as pessoas também. Então, antigamente... Se a gente pensar assim, é tudo muito recente, né? A partir de estudo do microbioma mesmo, né? Assim, meio do século passado, começou uma coisa... Então, assim, época que a gente nasceu, cresceu, não tinha muita informação ainda, né? Projeto de Genoma Humano, não é coisa muito antiga. Tem um livro que chama 10% Humano, da Lana Collin, que é maravilhoso para estudar mais disso. E a gente, assim, tem uma variedade genética, assim, menor que de um pé de arroz. E aí, antes de sequenciar, né, o genoma humano, acharam que a gente tinha muito mais, né, genes que um pé de arroz, que uma pulga d'água. Tem mais uma variedade genética maior que a nossa. E por que a gente é tão complexo? Não é tão complexo, mas tão complexo mesmo, muito mais complexo que um pé de arroz. E tem uma variedade genética muito menor. Por que a gente é 0% diferente do chimpanzé? Assim, geneticamente falando. Na verdade, quanto que a genética impacta mesmo nisso? Então ela tem esse impacto, né? Tem esse estudo de um tempo, mas viram que na verdade, assim, principalmente com estudos de gêmeos univitelinos, qual que é o impacto do microbioma mesmo na vida da pessoa, na saúde, nas predisposições, na sequência da vida, na imunidade, na performance, na qualidade de sono, em tudo. Achavam que tudo estava ligado à genética. Aí viram que, na verdade, algumas coisas estão ligadas com a genética e ela pode ser modulada pela alimentação. Então também aquilo não condena as pessoas a um certo, né? Tinha uns filmes eugenia, outras coisas que a pessoa, não, ela já tem essa genética, então ela vai viver tantos anos, ela vai ter isso, vai ter aquilo. A gente pode mudar isso. Porque fala-se muito hoje da epigenética, né? Que é onde você, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Efeito lá da Gabriela. E hoje fala-se que, de acordo, eu tenho uma predisposição, geneticamente falando, eu tenho uma predisposição para ter essa ou aquela patologia, mas de acordo com o ambiente o qual eu vivo, eu posso mudar. Isso com certeza. E passar esses genes bons adiante também, né? Então, porque você vai mudar... Quem está se preparando para ter filho, né? Assim, muito importante, principalmente o homem, né? Antes de ter o filho, assim, ter uma boa genética, tá trabalhando, né, alimentação. Muda o que tem que mudar antes de ter um outro, né? Passar essa genética. A mulher, ela já tem os óvulos já são produzidos num certo momento e vai ovulando no caminho. Mas o homem precisa estar se trabalhando, que às vezes acha que é só a mulher, durante a gestação, que precisa se cuidar e tal, mas antes, né, de ter filho, o homem precisa se cuidar, ele precisa trabalhar
a sua dieta, seu estilo de vida, sua alimentação para passar esse bom gen. E depois a mulher, durante a formação do corpo e tudo, tem essa atenção, né, com os nutrientes e tudo para o desenvolvimento, né? Mas a nutrigenômica, ela vem mostrando que a gente pode mudar isso, né? Com a alimentação funcional. E como é que é? Então, os fermentados, probióticos, né? Enfim, a alimentação à base de plantas, né? Ela tem muitos nutrientes, tem muitos minerais, muitas vitaminas, muitas coisas. Então, quanto mais a gente incorporar isso, sabe? De cereais integrais, leguminosas, oleaginosas, legumes, frutas... Quanto mais a gente for incorporando isso na nossa vida, e seja com alimentação vegetariana ou não, a gente vai estar trabalhando melhor no nosso intestino, a gente vai estar nutrindo melhor o nosso corpo com tudo que acaba precisando. E na natureza a gente tem tudo. Então o problema é que veio uma alimentação biocídica, né, de um monte de coisa embalada, como você falou, ficar no mercado lendo as embalagens, né, aquela coisa preocupante, ver 15 ingredientes E aí? Uma coisa tão simples, né, de se fazer, melhorador, conservante, aromatizante, isso, aquilo e tal. De toda a parte, eu já comecei um mestrado de engenharia de alimentos, aí uns meses eu parei, que eu falei, cara, o que é isso? Aí eu tava tipo, né, deslocado ali, que eu falei não, porque é ultraprocessado, isso aqui não se fala disso aqui. Eu falei, mas na nutrição a gente fala, é um termo que a gente usa na nutrição. E é algo assim que vai contra, porque quanto mais processado, mais serviço, né? Digamos assim. Só que a gente pode trabalhar a ciência, trabalhar a inteligência humana para a gente conseguir um alimento que esteja acessível para todos, que tenha um bom tempo de prateleira e que faça bem para as pessoas. Né? Olha aí a kombucha, né? Enfim, os alimentos que a gente tem. Então o povo começou a adoecer e começou a aparecer muito casos de diabetes, de autismo, de Alzheimer, de um tanto de coisas que vêm. Também tem essa parte genética, né, envolvida, mas tem a alimentação biocídica, essa alimentação industrializada, essa alimentação com muitas coisas que detonam a nossa flora intestinal, interferindo negativamente no desenvolvimento da saúde da pessoa. Então, assim, por uma mudança de alimentação, a pessoa pode reverter isso e se sentir bem e começar uma nova vida e começar... Né? Mas não é fácil. É fácil. Não, mas que há uma luz no fim do túnel. Não, há uma luz. Há uma luz, graças a Deus. Como que você enxerga o futuro da personalização da nutrição no esporte? Isso já é uma realidade, porque assim, é uma coisa que a gente tem hoje em dia muito acesso nas redes sociais a diversos tipos de informação. Até para correr, né? Então a pessoa vai lá e fala assim, não, eu gosto de correr com a mão fechada. O outro fala, não, mas correr com a mão aberta. Não, mas correr com a passada para trás. Não, correr com a passada para frente. E isso e aquilo, você fica meio confuso. Fala assim, você vê os comentários. Você vê nos comentários uma pessoa que gosta daquela pessoa e vai lá e começa a fazer. Aí vai lá e seleciona um tênis. Ah, qual que é o melhor tênis para correr? Então tem tênis que o pessoal, nossa, enchia a bola que eu coloquei no meu pé e falei, nossa, não consigo nem andar com o negócio. Eu tô com um parado lá. E outros exatamente por isso. Nossa, esse é perfeito, porque cada um tem a sua, né, tem o seu pé, tem a sua pisada, tem o seu estilo de vida, né? E o seu metabolismo, né? Então eu tenho um metabolismo mais rápido, mais acelerado, outro mais lento. Se eu só corro num treino academia, por exemplo, eu seco demais, esses dias eu fiquei um tempo treinando, eu tive 3 provas em um mês, 3 meias em um mês, e eu emagreci, sei lá, uns 6 quilos, 7 quilos, assim, comecei a aparecer as costelas, coxinha e tal, eu tenho essa tendência, então eu preciso, assim, comer muito e treinar muito. Que maravilha, tem que comer muito. Então, como não pode ser como não dá para ser algo personalizado, né, como na minha dieta, minha suplementação, meu gasto de sais e na minha hidratação, tem que ser totalmente personalizado. Isso que é a grande diferença. Só que nisso, a gente também não pode só estar dependendo de profissionais para estar orientando, mas também eu acho que assim, é extremamente importante cada um também fazer o seu estudo para se encontrar. E ver também de profissionais diferentes para ver o que cabe mais para si. Então, se o profissional falou que café antes de correr faz bem, a pessoa que não passa bem com o café, ela vai passar mal. Então, ela precisa encontrar qual que é a fonte de energia dela. Ela precisa se conhecer também, né? A pessoa precisa ter aquilo que você falou, né? Agora há pouco.
o que é que me faz bem e o que não me faz bem. Não adianta eu ir lá e falar assim para minha nutricionista, ó, ela vai lá e passa, sabe, você tem que comer isso, isso, isso. Pô, mas isso aqui eu como e não me faz bem. Então eu preciso ter. Mas eu vou inserir isso na minha alimentação porque o profissional passou? Não. Então acho que esse autoconhecimento daquilo que dá e que não dá, acho que que entra a personalização, né? E saber fazer as substituições. Então, saber as suas necessidades é importante. Você vai fazer exames, você vai ter uma informação ali interessante, o profissional vai te orientar de alguma coisa, mas assim, uma orientação de cardápio, por exemplo, é algo muito limitado. Às vezes você está viajando, né? Não tem o que está ali no seu, né, na sua orientação de alimentação, mas você sabendo mais ou menos como é que é a composição nutricional daquele alimento, né, e como fazer uma boa substituição, você vai também saber se virar. E acho que esse é o grande ponto, a gente não depender de profissional, sempre estar falando o que a gente precisa, porque muitas coisas a gente vai descobrir por nós mesmos. Né? Chegar, ter um tipo de tentativa alimentação. E erro. Vou falar muito do carboload, né, de macarrão e tal. Macarrão, pizza, não sei o que. Vamos. Cara, se eu entupir de macarrão, lascou no dia da prova. Cheio de glúten, de farinha e tudo. Pra mim, eu me dou bem com mandioca. Vou lá, vou comer, tô mais acostumado, né, faz parte da minha alimentação, já como há um tempo, não tem uma metabolização muito boa com o glúten. Então o glúten ele me cansa, me deixa pra baixo. Então se eu como uma mandioca, seja no dia da prova de manhã ou antes, assim, pra fazer esse carboload, eu me sinto muito melhor. Com mais energia, com mais disposição, meu intestino funcionando melhor. Então, o cara falou que no dia da prova ele come, não sei o que. Então cada um tem que ir meio se testando, fazendo esse teste. Teste de limite das coisas eu gosto de fazer também, tipo kombucha. Quanto que de kombucha que me faz bem por dia? Né? Tomo 100 ml, 300 isso ml. É interessante isso. Tomar kombucha todos os dias? Ou... Todos os dias? Ou um dia sim, um dia não? Outro, né? Como? Né? Tem vezes que eu fico meio sem tomar kombucha. Olha eu falando isso aqui no presidente Nossa, da Associação Brasileira de Kombucha. kombucha. Às vezes eu não sinto necessidade, às vezes eu sinto. E eu tomo 1 litro por dia. Às vezes eu já fui dar uma palestra na Kombucha Conference nos Estados Unidos, que é a conferência internacional. Lá eu tinha acesso a, 80 marcas no kombucha bar que eu nunca tinha provado na vida, era doido pra provar. Eu tomei assim uns 4 litros por dia. E aí a pessoa fala assim, não, no máximo 300 ml, no máximo 500 ml. Eu tomei 4 litros, tô aqui no podcast gravando, aqui é carne e osso, tô vivo. Me senti bem, conheci um limite ali, né, na kombucha. Eu vi que pra mim não tinha limite, mas tinha gente que podia tomar 2, 3 copos e já senti que tá ok. Então, se eu vou viajar pra um lugar que tem muita massa, muita farinha e tudo mais, eu sinto que meu intestino começa a não funcionar muito bem, eu sinto uma necessidade de meu corpo, não, um kefir acho que agora faz bem. Sabe, eu comi um negócio, tô com uma vida, tô meio cansado, meio pra baixo, a kombucha aqui ela vai fazer bem. Toma aqui. Então meu corpo ele pede. Então a gente precisa ouvir cada vez menos outdoors e embalagens e ouvir mais o corpo. Né? Então o próprio cacau, né? Chocolate, a pessoa vai lá, nossa, tô precisando de um chocolatinho. Vai lá porque é açúcar mesmo. Porque hoje o chocolate açúcar, mesmo, né? 30% chocolate, açúcar e leite. A não ser que você coma o cacau puro. Na hora, o corpo ele vem ali, na verdade, que tá pedindo é a mente. Mas o corpo dali a uns 15, 20 minutos vem um arrependimento. O corpo ele não se sente bem depois. Agora, vai comer um nibs de cacau, um cacau 80%, 90%, eu gosto de ter um puro de chocolate lá, eu gosto de pegar o 100%. E pego a massa de cacau pura. Nossa, amargo, mas trem assim que eu como assim. E aquele amargor na hora não é nada prazeroso. Mas dali a uns 15 minutos, vem até a bromina, aquela bomba de antioxidantes e meu corpo ele fala, nossa, era isso que eu tava precisando. E aí eu associo aquele amargor, daquela, né, que não foi tão prazeroso, aquele gosto e tudo mais, mas eu sei que meu corpo ele tava precisando daquilo. A maior fonte de antioxidante que tem na face da terra do cacau. Não do chocolate. Olha aí, galera. Mulherada. Né? Pode comer chocolate. Vamos comer chocolate. Então a gente vai 100%. Adaptando, isso, 100%. vai adaptando o corpo, porque na hora pode não ser prazeroso, mas sente o que vai acontecer você dali a 15, 20 minutos. Aí vai dar um prazer tão grande, fala, nosso corpo vai sentir tão bem. Aí associa esse prazer que vem depois, que é o prazer do corpo, àquele gosto. Mesma coisa do café sem açúcar. Galera, café com açúcar, nossa, na hora é uma delícia. Dali a 15 minutos, nossa, vem
estômago. Nossa, eu já tomo café sem açúcar. Toma um café sem açúcar anos. na hora, às vezes no começo, nossa, é ruim e tal, mas dali a pouco dá uma energia, dá uma coisa tão boa no corpo que você fala, nossa, aquele amargor, aquela coisa, pô, me sente bem. Aí você vai educando o seu corpo a não ter esse prazer momentâneo, né? Os fermentados, eles são ácidos, eles são láticos, eles são fortes. Né? Não é um sabor muito, não é doce e salgado, igual a gente está acostumado. Então ele tem umami, ele tem outros sabores que a gente vai também, na hora que coloca na boca, na hora, às vezes não é tão prazeroso, mas depois fala, não, isso aqui vai fazer bem, isso aqui que o meu corpo está pedindo, sabe? Então cada vez mais a gente ouvir mesmo o que o corpo está pedindo, mais do que os outros ficarem falando, às vezes, né, ou a gente ficar vendo. Ó, falando aí de alimentação, já pegando esse gancho, o que seria ideal, uma alimentação ideal, pré e pós-treino? Pré e pós-treino. Pré e pós. É minha pergunta diária, porque eu já tentei de tudo. Bom, no pré não tem, porque eu treino em jejum. Tem jejum? Tem jejum. Eu não consigo muito assim, eu preciso pelo menos de dar uma colherada num melado de cana, alguma coisa assim. Então, assim, proteína eu deixo pra depois mesmo, né? Eu também no dia anterior, assim, tenho uma alimentação à base de plantas, como tofu, tempê, enfim, hummus. Mas é isso, eu também um dia antes gosto de me hidratar bem, né? Tá repondo bem os eletrólitos também, a gente usa bastante líquidos. Água de coco. Meu líquido está ali na minha garrafinha. Manter o dia antes, assim, também. A Paulinha que me ensinou, tá? Inclusive, antes da primeira prova, eu falei, e aí, Paulinha, tá lá, um dia antes, você se hidrata, quando chegar no dia. Muito, hidrata muito. Então, deixar aquela carga legal de carbo, né, um dia antes, assim, eu gosto de comer uma mandioca também, um dia antes. Isso ao longo do dia? No dia anterior. É como normal. Na verdade, assim, eu não tenho, eu vou ter uma alimentação especial antes de uma prova e tal, eu já busco ter uma alimentação especial no dia a dia. No dia a dia. Acho que facilita também pra gente. Então essa semana eu não vou comer besteira, não vou comer pizza, não vou comer sorvete, não vou tomar refrigerante. Geralmente as pessoas fazem isso numa prova. Por exemplo, tem uma prova-alva, nesta semana... Então... Hoje mesmo de manhã eu ouvi isso. Essa semana, 0 açúcar. Eu pensei, mas por que só essa semana 0 açúcar? Né? Mas eu não falei, pensei, mas não falei. Esse que é o lance, a gente tem que performar aqui, a gente tá, né, conversando, tá usando a mente, tá usando o corpo, a gente tem que estar, tá bem, por que eu não posso, né, ter me alimentado bem hoje, eu tá 0 açúcar hoje, eu tá 0 álcool, né, eu tô também sem bebida alcoólica desde 2010, faz o quê? Nossa, faz um tempo. Aí eu pensei, não, essa semana, não vou beber, essa semana não vou fazer churrasco, essa semana, eu tô bem, eu tô uns anos sem comer, sabe, carne, sem beber, às vezes a gente vai treinar na montanha, o pessoal toma antes um vinho, ontem, comi um vinho, uma massa, lá, e chega lá na montanha, os caras fortes, ultramaratonistas, começa a sofrer ali, porque, né, então eu vejo que a gente ter as provas, já auxilia a gente, né, durante os treinos a estar cuidando melhor da alimentação, tá tendo cuidado com bebida, tá tendo cuidado com açúcar, né, refinado, com coisas que não vão remover a performance. E aí no dia antes da prova, carvão simples mesmo, assim, e durante eu gosto muito de tomar hidrogel, né, eu gosto da Pacet, tem 30 gramas de carboidrato, eu faço sempre uma sequenciazinha. Gosto de tomar pré-treino também antes de prova com arginina, betalanina, às vezes também beterraba em pó. Beterraba. Beterraba, maca peruana, gosto muito também. Então eu busco também uma suplementação mais natural. Então, tem um blend de beterraba em pó, maca peruana, com guaraná. Aí eu tomo espirulina, tomo astaxantina, depois também muito antioxidante, porque a gente produz muito radical livre também durante o exercício, a gente precisa para não dar aquela envelhecida, né? Então o NAC, que também auxilia a expectoral, é um super antioxidante também. Só que assim, perto de prova e treino, eu evito os fermentados. Isso é importante também a gente tá falando. Ó dica. Porque normalmente ele dá uma soltada no intestino também. Né? Aí não dá, né? Aí não dá. Então a gente quer ao contrário. A gente quer prender. Segurada. Então vai equilibrando, legal, beleza. Otimiza a absorção, otimiza a recuperação, otimiza a desinflamação depois do treino, otimiza a imunidade, né, com o consumo regular, mas chegou perto de uma
um treino muito grande ou de uma prova, dou um tempo também com os fermentados. Tipo, você dá uma kombucha no meio de uma prova, pra todo mundo, do jeito que o pessoal começar a correr pro banheiro no meio da prova, entendeu? Então, ou não, né? Ou para ali ou mesmo. Para ali mesmo. Ou para ali mesmo. Então no pós-prova é legal, eu gosto de tomar uma kombucha, Então no pós-prova eu gosto de bater uma refeição mesmo, e repor, né, proteína, carbo, eu gosto muito de uma alimentação com mais gordura também, então castanha, abacate, Gorduras coco, boas. Gorduras boas, né? Boas. Gordura também, o pessoal às vezes fica meio... Porque fala de gordura, o calórica. pessoal já pensa, né, numa... A gente tem as insaturadas e poliinsaturadas, que aí aumentam o colesterol bom, né? Então a pessoa às vezes tem gordura no fígado, aí, putz, não, eu vou deixar a gordura de lado, e a gordura realmente pode pro gordura boa pode ser churrasco, exatamente o que a pessoa está precisando, né? Principalmente abacate, castanha, coco, essas gorduras do tahine, né? A pasta de amendoim tem uma gordura muito boa também. Então... Não, eu acho que eu tô bem, viu? Que eu Também? já tenho todas essas coisas ali. Algumas que eu já vou adotar, mas, né? Lucas, um hábito que mudou sua vida e que você recomenda para todo mundo. Olha, eu não vou nem falar muito de alimentação à base de plantas, né? Porque isso aí também vai muito das crenças, né? Da pessoa, dos valores, né? Mas banho de sol, ter uma atenção com isso. Principalmente depois que eu me mudei, saí de São Paulo. Mas mesmo em São Paulo eu trabalhei, fui administrador de parque lá na Secretaria do Verde, Meio Ambiente. E aí eu pegava meu horário de almoço para tomar banho de sol. Então almoçava e já ia tomar banho de sol. E eu comecei a ver o quanto isso começou a interferir na minha vida, na minha imunidade, no meu intestino, na minha performance, na minha saúde em geral. E as pessoas estão cada vez mais longe disso. Tá trabalhando, né, em lugares fechados, a gente está aqui, está no estúdio, né, estamos com a iluminação artificial e tudo. Mas às vezes a gente passa o dia inteiro, a gente trabalha o dia inteiro em lugar fechado. E isso pegou o horário de almoço ali, 15, 20 minutinhos, sem protetor, tirar a camiseta e, tomar um banho de sol. Parece que é alguma coisa assim, não é um suplemento específico, alguma coisa assim tal, mas vai fazer uma transformação na saúde, na vida da pessoa, fantástica. E o nosso corpo sente falta. É engraçado isso que você está falando de tomar sol, porque eu observo, né? Eu tenho as minhas 2 cachorras. Elas saem. Ficam lá. Elas vão naquele sol. Eu falo assim, gente, mas elas ficam ali. E elas ficam lá. Eu assim, ai. Os bichos estão ali. Por que não? Os bichos estão fazendo o certo e a gente está aqui, né? Tá dentro. Não quero sol, não quero sol, não quero sol. A saúde óssea, saúde do sangue, para saúde mental. Né? Tanto gente você vê em lugares que não tem muita incidência de sol, no nível, quantidade de pessoas com depressão, com problemas, né, da saúde mental mesmo. Então, a gente fala de vitamina D, o tanto de coisa que a vitamina D influencia no nosso corpo. Tudo. Praticamente tudo. Então, a gente pode comprar o que for ali, nada substitui também o sol. Né? Então, olhar também porque o pessoal fala, né, nasce. vamos suplementar. Não, gente, não é só um suplemento. Buscar, a natureza ela tem as coisas. Então, andar descalço, pisar na terra, tomar um banho de sol, se hidratar, mesmo caminhar, né, buscar uma alimentação natural, buscar aquele suplemento, vou tomar betalanina isolado, come a beterraba, às vezes ela vai ter mais coisas, sabe? Então, a gente buscar as coisas na natureza, assim, mais do que, às vezes, tudo comprimido, em cápsula e tal. Eu gosto também, mas a natureza, ela precisa ter essa conexão. Então, ele tem a conexão, sabe, com a natureza, por isso que o trail, ele me encanta muito, assim, às vezes... Porque você tá conectado diretamente com a natureza, com tudo aquilo que você acredita, né, e tá tudo ali. E isso tem muito na performance, eu vejo, assim, dos colegas, né, às vezes atletas, corredores, tudo cheio de suplementos, as coisas, e às vezes você vê um gel barato, uma coisa que tem lá uns 15 ingredientes, sabe? E a pessoa tá tomando aquilo lá, tomando 8, 10, 15 numa prova. E fala, nossa, e como é que vai acabar o intestino da pessoa depois de uma prova dessa, assim? Então, vai ter uns probleminhas, precisa né? ter uma atenção com isso. Suplementos eles têm, precisa ver, olhar os ingredientes bonitinho, ver se realmente, né, o líquido que a gente tá falando, tem água de coco orgânica, tem lá, né? Enfim, uma boa fonte de sais. Vai tomar um isotônico que tem no mercado, você vê que, né, a quantidade de açúcar, de corante, conservante, tudo que a pessoa tá ali no dia a dia. Então, ter uma atenção com isso, né? Buscar uma alimentação mais natural, tomar banho de sol, se hidratar, dormir bem, desligar a tela um tempo antes de dormir. Né? Bom, são dicas aí, as né? coisas, o básico. Pra gente performar na nossa vida, né? Pra continuar, né? Bom,
Que papo maravilhoso. Infelizmente eu tenho que parar, que o pessoal tá aqui, né? Plaquinha. Vamos, a plaquinha, exatamente, a plaquinha. Vamos. E eu vou finalizar. Primeiramente, muito obrigada por ter vindo aqui. Imagina. Mas vamos finalizar tomando aqui, dentro todo da térmica ali. Tem uma galera aqui eu trouxe... você trouxe ali. Eu trouxe ali, ó. Tô vendo aqui, você vai entrevistar um cara que é ídolo, hein? Um dos caras mais sarados aí da região. Né? Por Argentina. Eu vou pegar aqui, ó. Tiagão, que legal. Pô, esse aqui é uma kombucha de limão com gengibre. É só pra gente, pessoal que tá aqui atrás, não. É só pra Eu não dei no começo do programa, porque, né, de jeito de soltar intestino, então a gente Vamos lá, dá um né? pause aí. Imagina, saúde. você para tudo. Essa aqui é limão do quintal mesmo, gengibre. Um chá que é o oolong, que é um mix entre o chá verde e o chá preto também. Nossa, galera. Tá bom, né? Maravilhoso, recomendo. Não trouxe E muito onde o azeite, pessoal cara. te encontra? Como que eles te acham? @Fermenta Consciência. Fermenta com COM Ciência. Que é o nome da minha escola, do meu perfil, né? Tem um canal no YouTube. Tem o Instagram, principalmente, tem o TikTok Lucas Montanari, mas o Instagram onde está mais forte, com conteúdos diários. No link da bio tem o acesso aos nossos cursos também, né? Hoje em dia eu peguei todos os meus cursos, tinha 8 cursos, juntei tudo em um, que é a formação em fermentação funcional, que a pessoa aprende tudo de kombucha, de kefir, de chucrute, rejuvelat, fermentação de cereais, pães e tudo. Então pode chegar lá, sejam muito bem-vindos. Também na consultoria para fábricas, né, de kombucha. E em breve me formando aqui em nutrição com o CRN na mão, vou começar também com os atendimentos de novo. Olha, muito bem, parabéns. Fui grato aí. E é isso, a gente se vê nas provas, se vê Olha, por aí. E acho que a gente vai te chamar para ter mais conversa, porque tem muita informação aqui, muita coisa que eu queria ter falado, mas chegamos ao final de mais uma resenha Glicogênio. E toda terça-feira, às 18h30, episódio novo subindo. E vamos de kombucha. Até a próxima resenha. Saúde.